25% das empresas não conseguem fazer o seu plano chegar na pessoa que executa. E aí eu fico pensando, como que o cara faz algo sem propósito, sem valor, sem princípio? Cara, é só pegar uma máquina e ficar jogando caixa em cima de um pallet o dia inteiro? Se você não explicar para ele o que é o propósito do negócio, se ele não estiver engajado com isso, se não montar um plano de carreira para o cara, pode ser qualquer função, tem que ter plano de carreira. E aí você consegue montar cultura. E hoje a gente entende isso com maturidade, né? Mas a gente foi entendendo isso no decorrer dos anos. Isso afeta um pouco o que a gente fala popularmente, vestir a camisa, né? Não interessa que a sua função, a sua responsabilidade, às vezes pode parecer pequenininha ali. Mas às vezes ele tá do lado de tantos outros problemas que ele consegue resolver. Só que se ele estiver olhando só o que ele tem que fazer, sem propósito, sem estar afim, né, de o bem maior da companhia, ele vai deixar todas as oportunidades vão passar na frente dele e já era. Esse negócio de plano de carreira é interessante. E às vezes é difícil achar plano de carreira para exatamente todas as funções, não é? Ou cara, não? Tem muita ferramenta hoje no mercado, né? A gente desenvolveu um método dentro da nossa empresa, são as coisas que nós acreditamos. Quando a gente pega uma pirâmide estratégica, né, nível estratégico, tático e operacional, cara, estratégico, o nome já fala, você precisa estar focado em montar a estratégia do negócio, precisa fazer networking, que é uma coisa que você faz o negócio crescer demais, cara. Quando você conhece pessoas, encurta muito o caminho. Precisa viajar para entender novas tecnologias, inovação. Então, o cara da estratégia, ele tem que ter a mente mais livre, senão ele não consegue inovar. O cara do tático, ele precisa gerenciar processo. Ele precisa estar de olho o tempo todo no processo. E uma coisa que as empresas não entendem é o seguinte, quando você olha para o nível operacional, e eu vou chamar do nível operacional, por exemplo, um vendedor. Qual que é a grande função de um vendedor? Seguir processo. Cara, ele não pode inventar algo da cabeça dele, ele precisa seguir, precisa ser gerenciado. E aí quando você dá cultura, princípios, código de ética e conduta, mais processo, o que você dá? Autonomia para ele. Então esse cara começa a entender que ele consegue fazer as coisas sozinhos. Mas as empresas que não têm isso, elas entram dentro de um ciclo vicioso de sobrevivência. Ela começa a resolver muitas anomalias durante o dia, resolve uma, resolve duas, resolve três, e isso empurra o nível estratégico para baixo. É muito comum você ver o cara de estratégia não traçando estratégia. É muito comum você ver o cara que deveria gerenciar processo entrando na venda. Mas por quê? Porque o cara da venda não faz o que tinha que fazer. E aí fica nesse ciclo e a empresa não entende. Cara, tem um livro que eu queria indicar para o pessoal que chama Metanoia. Ele conta exatamente isso. Como sair fora do ciclo da sobrevivência e entrar no ciclo da prosperidade. Legal, depois a gente põe aqui na descrição dá uma colocada aí pro pessoal. A gente sempre coloca pro pessoal as indicações dos convidados, muito legal. E engraçado que você colocou, porque imaginando a dimensão de processo, imaginando a dimensão de estratégia, ambas podem inovar. A gente pode ter uma cultura de inovação, né? A estratégia criando mercados ou se atualizando com o que tem de melhor. E em processos você simplesmente saber como você pode ser mais eficiente na tua empresa, né? Então dá pra... O cara pode ter uma cultura de alta performance dos dois lados, né? Não significa que um cara cria, outro cara vai lá e o cara crachar. Não é assim, né? Tem essa autonomia pra... Tem. Cara, a gente teve uma grande virada de chave no nosso negócio. E eu tenho certeza que quem está ouvindo vai ter uma percepção completamente diferente sobre o que eu vou falar aqui e vai repensar todo o seu negócio. 2017, nós fomos eleitos entre os 50 melhores presidentes de empresa pela revista Harvard Business. E aí teve um encontro. Eu lembro que a gente estava no palco e o cara que estava no palco falou assim, ó, eu vou falar a dor. Na hora que eu falar a dor, vocês vão levantar a mão. Quem tem essa dor? E aí o cara falou, vendas, a metade da sala levantou. Logística, 1/3. Tal, 20%. Pessoas, 48 pessoas das 50. Na hora que ele falou, eu falei, o segredo é gente. Agora, como que eu tô cuidando de gente? Foi quando a gente colocou uma coisa na nossa cabeça. Eu falei para vocês que depois do Rick é ela, porque é ela mesmo. Hoje nós temos, no meu ponto de vista, a melhor diretora de gente de gestão do Brasil. Que a gente tirou ela da Ambev. E
Cara, quando a gente foi buscar sem nenhuma trava. A gente só falou o seguinte, eu quero a melhor do Brasil. Porque eu sei que ela vai ajudar a empresa nessa transformação. Então, hoje, como que funciona o nível hierárquico da empresa? E essa é a grande virada de chave. CEOs aqui, nós, eu, meu irmão, presidente de empresa. Abaixo de nós está o gente de gestão. Então, o gente de gestão, ele cuida de processo, ele cuida de cultura, ele cuida de gente e ele também cuida de gestão. Então, gestão na nossa empresa é responsabilidade do departamento de gente de gestão. E tem muita gente que utiliza o gente de gestão só como um RH. Cara, não pode ser folha de pagamento. O gente de gestão é estratégico. Se tem uma pessoa dentro do seu negócio que não está gerando resultado, você tem um problema ou de processo ou com a pessoa. E você precisa descobrir o que é. Porque se for com a pessoa, você precisa fazer um plano de desenvolvimento dessa pessoa. E aí hoje nós temos o PDT, que é o Plano de Desenvolvimento de Talento. Nós temos o PDG, que é Plano de Desenvolvimento Gerencial. Nós temos o PDI, que é Plano de Desenvolvimento Individual. Cara, uma pessoa que entra na nossa empresa, ela só não desenvolve se ela não quiser. Se ela quiser, ela voa. Ou na nossa empresa ou em outra. Porque nós preparamos a pessoa para o mercado. Nós preparamos a pessoa para ela crescer como pessoa e como profissional. Então, essa virada de chave, que a preparação, a gente sempre preparou pessoas, mas que a preparação em alta performance ia jogar a nossa empresa lá para casa do cacete, foi a grande virada de chave do nosso negócio. O desafio é achar uma pessoa dessa, né? Não, é porque